bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Renata Santos e hoje eu vou te contar a segunda parte do meu testemunho. E eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho e dê o seu like. E por quê? Porque eu vou te mostrar oportunidades de você ter sua renda extra nesse canal. Vem comigo, vem. Eu já estava para fazer a cerclagem, né? E eu estava naquele período assim, tipo, de espera da cerclagem. A médica fez a cerclagem, só que lembrando que antes de fazer a cerclagem eu tinha um hematoma no útero, que ele ainda estava crescendo ainda e os médicos não queriam fazer. E essa parte eu já contei, então se você quiser assistir, você assista lá o vídeo anterior a esse, que o card vai aparecer aqui em cima para você poder ver. Então a médica ela fez a cerclagem, passou, foi tudo bem, foi concedida bem, foi tudo realizada bem, né, a cerclagem. E passou um mês e no dia, estou olhando aqui, ó, porque eu estou com os exames aqui, tá? No dia 26/11/2018, eu tive que fazer uma rotina, né? Tive que fazer uma rotina de exames e ali foi constatado que eu estava com diabetes gestacional. Ou seja, eu estava com diabetes gestacional cerclada. Diabetes gestacional, para quem assim, tipo, não sabe, diabetes gestacional, além de você ter que tomar cuidado com sua alimentação, você também tem que fazer uma caminhada, um exercício, né, para que o seu metabolismo ele venha a funcionar de uma maneira mais rápida. E eu não podia fazer nada disso. Eu tinha que ficar deitada por causa da cerclagem, ao mesmo tempo eu tinha que andar por causa de diabetes gestacional. Era uma coisa assim, tipo, meio que nem lá, era algo que muito difícil de se lidar, porque eu tinha que ficar deitada por causa da cerclagem, mas eu tinha que levantar por causa da diabetes gestacional. Então só aí já foi uma complicação em relação a isso, né? E foi passado. Aí passou algum tempo, eu tive que fazer. Aí teve uma data assim que eu fui passear, fazer um passeio com meu marido. Eu comecei a sentir a língua grossa, fui na farmácia para medir a glicose estava a 190 e alguma coisa, que eu não recordo bem o número exato. Mas isso eu teria que ir imediatamente para o hospital e eu não fui, eu não sabia ainda como lidar com essa situação, né? E ali foi um livramento de Deus. Foi um livramento para mim e para bebê, né? Porque a gente sabe que não pode chegar a 200 o açúcar estando grávida, que você tem que ir para o hospital para tomar uma dose para poder abaixar a glicose rápida, instantânea. Isso também não é muito bom. Aí passou o tempo, eu tive por mais a situação, né, da cerclagem, da diabetes gestacional, eu também tive perda líquida. Aí comecei a perder líquido, com hematoma no útero, com machucado no útero que estava aumentando, ele não abaixava. Aí mais a cerclagem, que eu tinha que, como eu te falei, né, a cerclagem eu expliquei no outro vídeo o que que era. E mais a diabetes gestacional, aí eu tinha que ficar deitada, eu tinha que andar, eu tinha que. E ao mesmo tempo eu não podia fazer nada disso, né? E depois, para agravar mais a situação, eu tive uma bactéria chamada Strepto, Streptococcus hemolítico, né? É uma bactéria onde a criança de maneira alguma ela pode nascer de parto normal sem antes ter tomado uma determinada medicação, mas isso é muito antes do parto. Mas eu não podia também ter essa criança de parto normal por causa da diabetes gestacional, ou seja, ela teria que ser induzida. Quando chegou ao sétimo mês, a médica disse para mim que eu teria que ir
ser internada porque eu não estava conseguindo controlar a diabetes gestacional. Mas não por causa que eu comia doce ou porque eu exagerava nas coisas, até porque eu não comia muito essas coisas. E ela simplesmente descontrolava assim do nada, né? Emocional, era tudo junto. Eu não conseguia controlar essa diabetes. E eu tive que ser internada com 7 meses e uma semana para poder tentar segurar a criança. A médica tirou os pontos, né? Porque eu tinha que segurar ela ainda um pouquinho para ela poder amadurecer mais os órgãos dela. E quando chegou a um determinado ponto, eu tive que ser internada para poder segurar. Aí tive que tomar injeção para amadurecer o pulmão, mas acontece que estava muito em cima para amadurecer o pulmão, né? Essa injeção eu teria que tomar assim um tempo antes, mas assim, como os médicos, outros médicos não davam importância para a situação, então ela teve que resolver praticamente tudo quase sozinha, a doutora, né? Então aí eu só consegui tomar essa injeção só quando eu cheguei no hospital para poder ser internada. Aí os médicos tentavam segurar, eu perdendo líquido, a barriga estava murchando e eu falava com os médicos que eu estava perdendo líquido, os médicos não davam importância, porque não davam importância para aquela gestação, porque achavam que a criança não ia, como diziam eles, que a criança não ia vingar, que era um milagre aquela criança já estar dentro do meu útero ter. Eles nem falavam que era um milagre, né? Que era já uma circunstância a qual a criança estava vivendo dentro do útero, que provavelmente quando viesse a chegar no mundo ela não nasceria com vida. Então eles não estavam pouco importando com essa criança, com essa vida que estava para vir ao mundo. E essa médica, e ela, gente, ela com todo amor, com todo carinho, ela tentou fazer de tudo por mim, sabe? Ela tentava fazer tudo lá, mexer nos papeladas lá para poder tentar me ajudar. E só que os médicos, a maioria deles, eu acredito que eles devem ter chamado ela de louca ou alguma coisa parecida, porque nenhum deles assim apoiava a atitude que ela estava tendo comigo. E quando chegou num dia que eu passei muito mal no hospital, muito mal mesmo, eu tive. Eu tava sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E o médico veio me ver. Aí eu liguei pra ela, né? Eu liguei pra doutora, ela não estava naquele dia no plantão dela. E ela me ligou e falou assim: Renata, já mandei uma autorização aí pra poder fazer o fazer a cirurgia. Aí o médico disse pra mim assim. Aí juntaram todos os médicos numa salinha lá e me chamaram. Aí eu chamei minha mãe pra ir junto comigo. Achei que ia tirar ela naquele dia, né? E os médicos falaram assim pra mim assim: olha, mãe, nós médicos optamos a não fazer essa cirurgia hoje porque você ainda não completou nem 8 meses. E sabendo que uma cirurgia de uma gestante com diabetes gestacional, ela demora muito que os órgãos da criança para amadurecer. E ela pode estar passando, e ela pode vir a nascer com algum problema congênito, alguma falta de algum órgão para ser madura, e ela vai ficar muito tempo na UTI. E a gente não tem vaga para UTI, então ela vai ter que ir para o Rio. Gente, aquele médico colocou muitos obstáculos para aquela cirurgia ser feita naquele dia. Muita mesmo. E ele falou que ela não ia nascer com saúde, não ia nascer bem. Isso aí é que mexeu muito com o meu psicológico. Fui pro quarto, mas eu chorei muito, 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 muito. E o único hino que vinha na minha cabeça era aquele Eu Navegarei, que eu amo esse hino, sabe? Que eu falava assim: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu pedi ao Senhor para que Ele viesse me encher de novo, porque as forças já estavam se esvaindo, as forças já estavam acabando.
E eu pedi ao Senhor para que Ele viesse me encher, para que Ele viesse a tratar comigo naquele hospital, para que eu viesse ter forças para mim e para Ana Lívia. E aí foi passado, né, aquele dia. No outro dia seguinte, a médica chegou, perguntou como é que eu tava, e ela se espantou por não ter feito a cirurgia, até porque eu estava com 2% de líquidos. Era para mim estar. Tava com 2% não, 2. Que eles falam. Era 2 UI de líquido. Era para estar de 16, com 16. A diferença de 2 para 16. Mais um milagre que o Senhor estava fazendo dela estar dentro do meu útero e estar respirando e reagindo aos estímulos, né? E o médico e a médica se espantou por não terem feito a cirurgia. E ela falou assim: não, Renata, de hoje não passa, não pode, né? A gente não pode deixar essa criança vir, demorar para vir. E passou um tempinho, aí chegou os médicos de ronda, né? Que fala que antes do médico de plantão resolver alguma coisa, tem os médicos de ronda. O médico de ronda passou, perguntou o que eu tinha, eu falei que eu tava com perda de líquido. Aí ele foi e fez o exame. Aí ele fez o exame lá, toque e tudo, e disse que eu tinha que tomar um remédio para parar aquele corrimento. Ele falou que era um corrimento, mas não era um corrimento, era o líquido que eu estava perdendo, né? Só que não tinha nenhum orifício a qual mostrava que eu estava perdendo líquido, né? Nos exames a qual eles faziam, a bolsa não estava rota, não tava ruptura, não tinha nada, mas eu estava perdendo líquido. De todas as situações que aconteceram, essa perda de líquido foi algo assim, tipo, que os médicos não conseguiam explicar porque eu estava perdendo aquele líquido, né? Mas eu estava perdendo líquido e eles não entendiam e não sabiam como reagir a essa situação. Aí o médico foi para a salinha, falou que a enfermeira ia levar um remédio para mim. Aí a enfermeira levou 7 comprimidos para mim tomar de uma vez só. Eu falei, eu não vou, eu falei com a minha mãe, eu não vou tomar esse remédio, deixa ele aí guardadinho. Quando a doutora chegar, eu pergunto para ela se eu vou tomar esse remédio. Quando ela chegou, ela disse que não, era para mim ter tomado aquele remédio. Eu, graças a Deus, eu não tomei, porque por 2 vezes eles quase injetaram remédio na minha veia errado. Esse foi um detalhe também durante a gravidez, né? Durante esse período internada, e eu quase tomei um remédio errado também, né, na veia. É porque eu perguntava sempre o que que era e por que estavam me dando. Aí eles tentavam me explicar, né, e aí eles viam que estava errado. E sem falar também que quando eu estava internada, eu tinha que tomar era insulina, né, na insulina no braço. E algumas vezes eles injetaram insulina errado no meu braço. 2 doses, 3 doses a mais num dia, a quantidade errada, eu não entendia muito, né? Então, graças a Deus, assim. E era o contrário, o inverso. Ao invés de eu parar de comer doce, no hospital eu tinha que comer doce para poder subir um pouquinho. Não que eu ficava sem comer doce o tempo todo, né? Que eu tinha que comer alguma coisa, tinha que comer pão, que é derivado, tinha que comer essas coisas. Mas se eu dormisse, eu tinha que acordar de madrugada para comer algum doce, porque caía muito a taxa de glicose, muita coisa mesmo. E se ela baixasse muito, também dava problema na criança, né? E ela podia morrer dentro de mim e eu nem saber, tanto com a glicose alta como a glicose baixa. Então, um aviso aí para as mãezinhas que é para não, assim, tipo, não abusar do doce, né, na sua gestação, se cuidar bem direitinho, né, porque é algo muito sério. E aí passou um tempo, e ela foi lá, me chamou para fazer a cirurgia. O que que acontece? Ela tava com, antes de fazer a cirurgia, eu tinha que fazer outra ultrassom.
Essa outra ultrassom acusou que eu estava com 1,5, né, de líquido. Ou seja, o líquido estava realmente se esvaindo e os médicos nada faziam, né? E até que a doutora foi e veio para poder resolver. Ou seja, aquela doutora foi uma enviada de Deus para minha vida e para Ana Lívia, porque se não fosse essa pessoa, a Ana Lívia acredito que não estaria aqui. Por quê? A gente tem que dar honra que tem honra, né? E o Senhor usou ela. O Senhor, ele usa cada um de nós para fazer algo nessa terra, para poder ajudar alguém, né? E aquilo que o Senhor ele fala, ele cumpre, tanto na minha vida como na tua vida, né? E passou ali, a gente foi fazer, ela me levou para fazer cirurgia e olha, gente, ela estava agarrada na minha costela. Ela estava literalmente agarrada na minha costela. Foi um parto muito difícil mesmo. Estava com a cabeça agarrada debaixo da minha costela, doía muito, eu senti muita dor e ela estava com os pés enfiados na minha bexiga. Ou seja, não tinha espaço para ela lá dentro, porque ela já tinha perdido o líquido, né? Estava dentro do útero, quase seco. Ela, graças a Deus, assim, tipo, ela ainda respirava, né? Mas assim, tipo, para honra e glória de Deus, foi um milagre. Ela está viva. E aí ela nasceu lindinha, pequenininha, história muito feliz. Próximo vídeo eu vou gravar um pouquinho da bagunça dos meus pequeninos para mostrar a minha princesinha brincando com os irmãos, tá bom, uma vez, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e dê o seu like, compartilha com seus amigos, porque eu creio que esse testemunho vai edificar alguma mãezinha, alguém que está aí passando por alguma dificuldade e crendo que Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente possa imaginar. Tchau!